Paulo e Estevão, parte 2, capítulo 6. Peregrinações e sacrifícios. Em companhia de Silas, que estava de acordo com as suas ambições de trabalho, o ex-rabino partiu de Antioquia, internando-se pelas montanhas e atingindo sua cidade natal depois de enormes dificuldades. Breve, o companheiro indicado por Simão Pedro habituava-se com seu método de trabalho. Silas era um temperamento pacífico, que se enriquecia de notáveis qualidades espirituais pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Paulo, por sua vez, estava plenamente satisfeito com a colaboração. Percorria longos e impenetráveis caminhos, alimentavam-se escassamente, quase só de frutas silvestres e eventualmente encontradas. O discípulo de Jerusalém, todavia, revelava igual alegria em todas as circunstâncias. Antes de atingir Tarso, pregaram a boa nova no rumo mesmo da viagem. Soldados romanos, escravos ignorantes, caravaneiros humildes, receberam de seus lábios as confortadoras notícias de Jesus. E não foram poucos que escreveram às pressas uma ou outra das anotações de Levi, preferindo as que mais se afinavam ao seu caso particular. Por este processo, o Evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperanças os corações. Na cidade do seu berço, mais senhor das convicções próprias, o tecelão que se consagrara a Jesus espalhou com grandeza os júbilos do Evangelho da Redenção. Muitos admiraram o conterrâneo, cada vez mais singularmente transformado. Outros prosseguiram na tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmos. Paulo, no entanto, sentia-se forte na fé como nunca. Defrontou a velha casa em que nascera, reviu o sítio ameno onde brincara os primeiros tempos da infância, contemplou o campo de esportes onde guiara sua biga romana, mas exumou as recordações sem lhe sofrer a influência depressiva, porque tudo entregava ao Cristo como patrimônio em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido seu divino mandato. Depois de breve permanência na capital da Cilícia, Paulo e Silas procuraram alcançar os cumes do Tauro, empreendendo nova etapa da rude peregrinação em Começo. Noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários, que todas as noites entregavam ao Divino Mestre os resultados da colheita, e pela manhã rogavam a sua misericórdia não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária. Cheios dessa confiança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ele fizera após a dolorosa convalescença quando da primeira excursão. O Evangelho continuava a estender seu raio de ação em todos os setores. Fundamente sensibilizado, o convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias da ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informavam, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. A pequena cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali auxiliara em missões ativas. Disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos. Cheio de júbilo, após o término de suas tarefas naquela cidade pequenina, o ex-rabino rumou para Listra com ansiedade carinhosa. Lloyd o recebeu, bem como a Silas, com a mesma satisfação da primeira vez.
Todos queriam notícias de Barnabé, que Paulo não deixava de fornecer, solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia, o convertido de Damasco abraçou Timóteo com imensa alegria a transbordar-lhe da alma. O rapaz chegava da lida diária junto dos rebanhos. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de Listra estava rica de graças. O moço cristão conseguira a renovação de muita gente. 2 judeus dos mais influentes na administração pública, destacado entre os que promoveram o aperfeiçoamento do apóstolo, eram agora seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Cuidava-se da construção de uma igreja, onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo alegrou-se. Naquela mesma noite, houve em Listra grande assembleia. O apóstolo dos gentios encontrou uma atmosfera carinhosa que lhe gerava grande conforto. Expôs o objetivo de sua viagem, revelando suas preocupações pela difusão do Evangelho e acrescentando o assunto pertinente à Igreja de Jerusalém. Como em Derbe, todos os companheiros contribuíram com o possível. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo palpável do esforço de Timóteo nas camadas populares. Aproveitando sua passagem por Listra, a bondosa Lóide confidenciou-lhe suas necessidades particulares. Ela e Eunice tinham parentes na Grécia por parte do pai de seu neto, os quais lhe solicitavam a presença pessoal, a fim de que não lhe faltassem os socorros afetuosos. Os recursos que lhe restavam em Listra estavam prestes a esgotar-se. Por outro lado, desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha e a filha projetavam, então, a mudança definitiva e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, não só para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para lugar tão distante. Paulo aceitou de bom grado. Aceitaria a cooperação de Timóteo com sincero prazer. O rapaz, por sua vez, conhecendo a decisão, não sabia como traduzir seu profundo reconhecimento com arrebatada alegria. Nas vésperas da partida, Silas entrou cautelosamente no assunto e perguntou ao apóstolo se não era um bom conselho operar a circuncisão do moço, a fim de que o judaísmo não perturbasse os labores apostólicos. Em socorro de sua alegação, invocara os obstáculos e lutas amargas de Jerusalém. Paulo meditou bastante. Recordou a necessidade de espalhar o Evangelho sem escândalo para ninguém e concordou com a medida sugerida. Timóteo teria de pregar publicamente, conviveria com os gentios, mas especialmente com os israelitas, senhores das sinagogas e de outros centros, onde a religião era ministrada ao povo. Era justo refletir na providência para que o moço não fosse incomodado em sua empresa. O filho de Eunice obedeceu sem hesitação. Daí a dias, despedindo-se dos irmãos e das generosas mulheres que ficavam a chorar nos votos de paz em Deus, os missionários rumaram para Icônio, cheios de coragem indômita e do firme propósito de servir a Jesus. No espírito amoroso de pregação e fraternidade, expandindo o poder do Evangelho Redentor sobre as almas e jamais esquecendo o auxílio à Igreja de Jerusalém, os discípulos visitaram todas as pequeninas aldeias da Galácia, morando-se algum tempo em Antioquia da Psídia,
onde trabalharam de algum modo para se manterem a si mesmos. Paulo estava satisfeitíssimo. Seus esforços, em companhia de Barnabé, não haviam sido inúteis. Nos lugares mais remotos, quando menos esperava, eis que surgiam notícias das igrejas anteriormente fundadas. Eram benefícios e necessitados, melhoras ou curas de enfermos, consolações aos que se encontravam em extremo desespero. O apóstolo experimentava o contentamento do semeador, que encara as primeiras flores como radiosas promessas do campo. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galácia sem perseguições de grande amplitude. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. O ex-rabino continuava livre atividade para a difusão do evangelho na Ásia, quando uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia com amoroso acento: Paulo, sigamos adiante, levemos a luz do céu às outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Era Estevão, o amigo de todos os minutos, que, representando o Mestre Divino junto do apóstolo dos gentios, instigavam a semeadura em outros rumos. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhe reservava novos campos a desbravar. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía inspirado: Tenho assim que o Mestre me chama a novas tarefas. É justo. Aliás, reconheço que estas regiões já receberam a semente divina. E acentuava depois de uma pausa: Desta vez já não encontramos muitas dificuldades. Antes, com Barnabé, experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontrem os obstáculos e vencê-los, para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Os 2 discípulos ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos. Decorrida uma semana, lá se foram a pé procurando a Mísia. E, contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. Pensou em se dirigir para a Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo-o a descer para Troade. Chegados ao ponto do destino, alojaram-se cansadíssimos em uma hospedaria modesta. E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia, que identificou pelo vestuário característico, a acenar-lhe ansiosamente, exclamando: Vem e ajuda-nos! O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de suas obrigações. Comunicou os companheiros logo pela manhã, não sem considerar a extrema dificuldade da viagem por mar, necessitados que estavam de recursos. Entretanto, creio que o Mestre lá nos facultará o necessário, concluía. Silas e Timóteo calaram-se respeitosos. Saindo à rua cheia de sol pela manhã, eis que o apóstolo fixa o olhar em uma casa de comércio e para lá se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas, que parecia fazer compras. O ex-rabino aproximou-se com os discípulos e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui, disse Paulo com um grande sorriso. Abraçaram-se alegremente. O
pregador do Evangelho apresentou ao médico os novos companheiros, falando-lhe dos objetivos de sua excursão por aquelas paragens. Lucas, a seu turno, explicou que havia 2 anos era encarregado dos serviços médicos a bordo de grande embarcação ali ancorada, em trânsito para Samotrácia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse. Muito impressionado com o encontro, deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro, bem como a vidência da véspera. E convicto da assistência do mestre naquele instante, falava com segurança. Eu estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Precisamos transportar-nos à Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, não te preocupes, respondeu Lucas com franqueza. Se não tenho fortuna, tenho rendimentos. Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguiu animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jesus. Nas suas viagens, havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho, transmitindo a quantos lhe se aproximavam os tesouros da Boa Nova. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação, acentuando. Ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou, um tanto indeciso. Sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Mas quem foi Jesus senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos, que de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá dispensar até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou. Tens razão. Queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Interrogou o ex-rabino, sentindo-se triunfante. Irei contigo, concluiu Lucas. Entre os 4 discípulos do Cristo houve enorme júbilo. No dia seguinte, a missão navegava para a Samotrácia. Lucas explicou como pôde, solicitando ao comando a permissão de se afastar por 1 ano dos serviços a seu cargo, e porque apresentasse substituto, conseguiu com facilidade o seu intento. A bordo, como fazia em toda parte, Paulo aproveitou todas as oportunidades para a pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. O próprio comandante, romano de boa índole, abandonava-se prazerosamente ao gosto de ouvi-lo. Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com um grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Desembarcados, os missionários, enriquecidos com a cooperação de Lucas, descansaram 2 dias em Neápolis, dirigindo-se em seguida para Filipos. Quase às portas da cidade, Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo se dirigissem por outros caminhos para Tessalônica, onde os 4 se reuniriam mais tarde. Com esse programa, nenhuma aldeia ficaria esquecida, e as sementes do reino de Deus seriam espalhadas nos meios mais simples.
a ideia foi aprovada com satisfação. Lucas não deixou de perguntar se Timóteo era circuncidado. Conhecia as intrigas dos judeus e não desejava atritos nas suas tarefas iniciais. Esse problema já foi necessariamente atendido, esclareceu o apóstolo dos gentios. As 2 humilhações infligidas a um jovem irmão que levei a Jerusalém, não a conselho de sinagoga, mas a uma reunião da igreja, levaram-me a refletir na situação de Timóteo, que precisará muitas vezes dos favores dos israelitas no curso das pregações. Até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, é indispensável saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços. Esclarecido o assunto, entraram na cidade, onde o médico e o jovem de Listra descansariam um pouco, antes de tomarem o rumo de Tessalônica por estradas diferentes, de modo a multiplicar os frutos da missão. Hospedaram-se em um albergue quase miserável que a população da cidade reservava aos estrangeiros. Depois de 3 noites ao relento, os amigos de Jesus dirigiam-se à casa de oração, que ficava à margem do rio Gangas. Filipos não possuía sinagoga, e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais que um recanto ameno da natureza, rodeado de muros em ruínas. Ciente da situação religiosa da cidade, Paulo dirigiu-se para lá com os companheiros. Muito surpreendidos, entretanto, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em oração. O ex-rabino penetrou valentemente no círculo feminino e falou dos objetivos do Evangelho como se estivesse diante de imenso público. As mulheres estavam magnetizadas por sua palavra fervorosa e sublime. Enxugavam discretamente as lágrimas que lhe afluíam ao rosto, ao receberem as notícias do mestre, e uma delas, chamada Lídia, viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários e, confessando-se convertida ao Salvador esperado, oferecia-lhes a própria casa para fundarem a nova igreja. Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos, escutando-lhe a voz cheia de pura sinceridade, recordou que no Oriente, no dia inesquecível do Calvário, só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe, sendo as primeiras criaturas que o viram na gloriosa ressurreição. E eram ainda elas que, em doce reunião espiritual, vinham receber a palavra do Evangelho no Ocidente pela primeira vez. Em silenciosa contemplação, o apóstolo dos gentios fixou o grande número de meninas que se ajoelhava à sombra carinhosa das árvores. Observando-lhe os trajes muito claros, teve a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas, prestes a desferir o vôo glorioso dos ensinamentos do Cristo pelos céus maravilhosos da Europa. Foi por isso que, ao contrário das expectativas dos companheiros, o enérgico pregador respondeu a Lídia em tom muito afável: aceitamos vossa hospedagem. Desde aquele minuto, travou-se entre Paulo de Tarso e sua carinhosa igreja de Filipos a mais formosa amizade. Lídia, cuja casa era muito abastada, em vista do movimento comercial de púrpuras, acolheu os discípulos do Messias com júbilo indescritível. Enquanto isso, Lucas e Timóteo continuaram a viagem. Silas e o ex-doutor de Jerusalém consagravam-se ao serviço do Evangelho entre os generosos filipenses. A cidade singularizava-se por seu espírito romano. Havia nas ruas vários templos dedicados aos deuses antigos. E como apenas as mulheres procuravam o recinto da casa de orações, Paulo, com o desassombro que o caracterizava, deliberou fazer pregações do Evangelho na praça pública.
Na mesma época, possuía Filipos uma profetisa que se tornou célebre nas redondezas. Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como previsões infalíveis. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuraram negociar seus poderes psíquicos. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evoluídos, que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal. A situação era altamente lucrativa para os que a exploravam sem caridade. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo, recebida pelo povo com êxito inexcedível. Terminada a exposição evangélica, os missionários observaram a moça, que em grandes brados que impressionavam o público, se põe a exclamar: "Recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação." Paulo e Silas ficaram um tanto perplexos. Entretanto, nada replicaram, conservando o incidente no coração em atitude discreta. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato, e durante uma semana os discípulos do Evangelho ouviram, após as pregações, a entidade que se apossava-se da jovem, disparando elogios e títulos pomposos. O ex-rabino, no entanto, desde a primeira manifestação, procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete, onde a profetisa atendia as consultas. Ela, por sua vez, de vítima ia passando a sócia da empresa, uma vez que abundantes eram os rendimentos. Paulo, que nunca se conformou com o comércio dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Assim, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar: "Recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo." O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora, dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo: "Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus." Imediatamente, a pobre rapariga recobrou energias e libertou-se da atuação perversa. O fato provocou enorme admiração popular. O próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da profetisa, interpretando-as como um conforto espiritual, estava boquiaberto. Quando se viram a sós, quis lhe dissesse Paulo os motivos que o levaram a semelhante atitude e perguntou-lhe: "Acaso ela não falava do nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio?" O apóstolo sorriu e sentenciou: "Porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído?" Aquele espírito podia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vive em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos que não merecemos, quando o mestre rejeitou a designação de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras.
estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem, e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos. Entretanto, dando a entender suas dificuldades para compreendê-los integralmente, acrescentou: Todavia, será o incidente uma lição para não mantermos relações com o plano invisível? Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbios com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco. Mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. A voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se, de olhos rasos de pranto. O incidente, entretanto, teria mais vastas repercussões além daquelas de que os apóstolos do Mestre poderiam esperar. A profetisa não mais recebeu a visita da entidade que distribuía palpites de toda a sorte. Em vão, os consulentes viciados lhe bateram à porta. Vendo-se privados de renda fácil, os prejudicados originaram largo movimento de revolta contra os missionários. Espalhava-se o boato de que Filipos, em virtude da audácia do pregador revolucionário, fora privada da assistência dos Espíritos de Deus. Os fanáticos exaltaram-se. Daí a 3 dias, Paulo e Silas foram surpreendidos em plena praça com um ataque do povo e foram presos a troncos pesadíssimos e flagelados sem compaixão. Sob as vaias da massa ignorante, submeteram-se com humildade ao suplício. Quando sangravam sob as varas impiedosas, houve a intervenção das autoridades e foram então conduzidos ao cárcere, abatidos e cambaleantes. Dentro da noite escura e dolorosa, incapacitados de dormir pelas dores cruéis, os discípulos de Jesus vigiaram em preces consagradas de luminoso fervor. Lá fora, rugia a tempestade em trovões terríveis e ventos uivantes. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta estrondosa. Passava da meia-noite e os 2 apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades e, aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormira na barca, um fato maravilhoso impressionou os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Silas ficou lívido. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros. Continuou pregando as verdades eternas do Senhor, com entonação impressionante, e vendo umas dezenas de homens de peito ereto, barbas longas, fisionomias tristonhas,
como se estivessem plenamente esquecidos do mundo, o apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Os que se reconhecessem culpados agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que se julgassem inocentes dessem expansão ao júbilo, porque só os martírios do justo poderiam salvar o mundo. Esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar a porta de saída, senão que reunindo-se em torno daquele desconhecido, que tão bem sabia falar aos desgraçados. Muitos se ajoelharam em pranto, convertendo-se ao Salvador que ele anunciava com bondade e energia. Ao alvorecer, tornada calma a tormenta, levanta-se o carcereiro, perturbado pelo vozerio singular. Vendo as portas abertas e temendo a sua responsabilidade, tenta matar-se instintivamente. Paulo, porém, avança e impossibilita-lhe o gesto extremo, explicando-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressaram humildes ao seu cubículo. Lucano, o carcereiro, converte-se à nova doutrina. Antes que a claridade do dia invadisse a paisagem, ei-lo que traz aos apóstolos os socorros de emergência, cuidando-lhe as feridas, sensibilizado como nunca. Residindo ali mesmo, conduz os discípulos ao interior doméstico, manda servir-lhes alimento e vinho reconfortante. Logo nas primeiras horas, os juízes filipenses são informados dos fatos. Cheios de temor, mandam libertar os pregadores, mas Paulo, desejando oferecer garantias ao serviço cristão que se iniciava na igreja fundada em casa de Lídia, alega sua condição de cidadão romano, a fim de infundir mais respeito aos magistrados de Filipos pelas ideias do profeta Nazareno. Recusa a ordem de soltura para exigir a presença dos juízes, que comparecem receosos. O apóstolo anuncia-lhes o reino de Deus e, exibindo seus títulos, obriga-os a escutar suas dissertações relativamente a Jesus. Fê-los sabedores dos trabalhos evangélicos que alvoreciam na cidade, com a cooperação de Lídia, e comentou o direito dos cristãos em toda a parte. Os magistrados apresentaram-lhe desculpas, garantiram a manutenção da paz para a igreja nascente e, alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo, rogaram a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar novos tumultos. O ex-rabino sentiu-se satisfeito e, voltando à residência da generosa purpureira, em companhia de Silas, que lhe reconhecia a fortaleza sem esconder o grande espanto, ali demorou alguns dias traçando o programa dos trabalhos da nova sementeira de Jesus. Em seguida, rumou para Tessalônica, caminhando em todos os recantos em que houvesse sítios ou aldeias à espera de notícias do Salvador. Nesse novo centro de lutas, reencontraram Lucas e Timóteo, que os aguardavam ansiosos. Os trabalhos seguiram muito ativos. Em toda a parte, os mesmos choques. Judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes, tramavam contra o ex-doutor de Jerusalém e seus devotados companheiros. Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas lutas. Ocorriam dissabores, angústias na praça pública, acusações de injustas, calúnias cruéis. Poderosas ameaças caíam às vezes inesperadamente sobre o desinteresse divino de suas obras, mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre sereno e firme através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e estimulando os amigos a fazerem o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações. Esse o seu programa primordial.
Desprezava a qualquer capricho, sobrepunha essa realidade a quaisquer conveniências, e a missão continuava entre dores e obstáculos terríveis, mas segura e vitoriosa em sua divina finalidade. Depois de incontáveis atritos com os judeus em Tessalônica, o ex-rabino resolveu transferir-se para Bareia. Novos labores, novas dedicações e novos martírios. Os trabalhos missionários, iniciados sempre em paz, continuavam sob lutas extremas. Os judeus rigorosos de Tessalônica não faltaram em Bareia. A cidade movimentou-se contra os discípulos do Evangelho, os ânimos exaltaram-se. Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a afastar-se, perambulando pelas aldeias circunvizinhas. Paulo foi preso e açoitado. À custa de grandes sacrifícios dos simpatizantes de Jesus, deram-lhe liberdade com a condição de retirar-se dentro do menor prazo possível. O ex-rabino concordou prontamente. Sabia que atrás de si e por meio de esforços insanos sempre ficaria uma igreja doméstica que se alargaria ao infinito, inspirada pela misericórdia do Mestre, a fim de proclamar a excelência da Boa Nova. Era noite quando os irmãos de Ideal conseguiram trazê-lo do cárcere para a via pública. O apóstolo dos gentios procurou informar-se sobre os companheiros e soube dos infortúnios que o dominavam. Lembrou que Silas e Lucas estavam doentes, que Timóteo necessitava encontrar-se com a sua mãe no porto de Corinto. Era melhor proporcionar aos amigos uma trégua no turbilhão das atividades renovadoras. Não seria justo requisitar-lhes a cooperação quando ele próprio experimentava a necessidade de repouso. Os irmãos de Bareia insistiram pela sua partida. Era uma ousadia provocar novos atritos. Foi aí que Paulo decidiu pôr em prática um velho plano. Visitaria Atenas, satisfazendo um velho ideal. Muitas vezes impressionado com a cultura helênica recebida em Tarso, alimentara o desejo de conhecer-lhe os monumentos gloriosos, os templos magníficos, o espírito sábio e livre. Quando ainda muito jovem, cogitara dessa visita à cidade majestosa dos velhos deuses, disposto a levar-lhe os tesouros da fé guardados em Jerusalém. Procuraria essas assembleias cultas e independentes e falaria de Moisés e da sua lei. Pensando agora na realização de tal projeto, considerava que levaria luzes muito mais ricas ao espírito ateniense. Anunciaria à cidade famosa o Evangelho de Jesus. Certo, quando falasse na praça pública, não encontraria os tumultos tão do gosto israelita. Antegozava o prazer de falar à multidão, devotada ao contato das coisas espirituais. Certamente, os filósofos esperavam notícias do Cristo com impaciência. Teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. Envolvido por essas esperanças, o apóstolo dos gentios estabeleceu a viagem, acompanhado de alguns amigos mais fiéis. Estes, porém, regressaram das portas atenienses, deixando-o completamente só. Paulo penetrou na cidade, possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé. Brandas harmonias vibravam no céu muito azul. Vales risonhos atapetavam-se de flores e perfumes. A grande alma do apóstolo extasiou-se na contemplação da natureza. Recordou os nobres filósofos que haviam respirado aqueles mesmos ares. Recordava as histórias do passado ateniense, sentindo-se transportado a maravilhoso santuário.
Entretanto, o transeunte das ruas não lhe podia ver a alma, e de Paulo viram apenas o corpo magro que as privações tornaram exótico. Muita gente o tomou por mendigo, farrapo humano da grande massa que chegava em fluxo contínuo do Oriente desamparado. O emissário do Evangelho, no entusiasmo de suas generosas intenções, não podia perceber as discordantes opiniões a seu respeito. Cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública, na tarde deste mesmo dia. Ansiava por conferir o espírito ateniense, tal como já conferira as grandezas materiais da cidade. Seu esforço, no entanto, foi seguido de penoso insucesso. Inúmeras pessoas aproximaram-se no primeiro momento, mas quando lhe ouviram as referências a Jesus e a ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhadas de irritante ironia. Serás esse filósofo um novo Deus? Perguntava um transeunte com ar de zombaria. Está muito desajeitado para tanto, respondia o interpelado. Onde já se viu um Deus assim? Indagava ainda outro. Vede como lhe tremem as mãos, parece doente, enfraquecido, a barba é selvagem, está cheia de cicatrizes. É louco, exclamava um ancião com vastas presunções de sabedoria. Não percamos tempo. Paulo tudo ouvia. Notou a fila dos que se retiravam indiferentes e endurecidos, experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distanciada das suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Por mais de uma semana, perseverou nas pregações públicas sem resultados consideráveis. Ninguém se interessou por Jesus, e muito menos em oferecer-lhe hospedagem por uma simples questão de simpatia. Era a primeira vez, desde que iniciara a tarefa missionária, que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi para começar o labor evangélico no recinto humilde de um lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo junto de algumas personagens em evidência que o levaram ao Areópago para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época. Os componentes do nobre grupo receberam-lhe a visita com mais curiosidade que interesse. O apóstolo ali penetrara através do auxílio de Dionísio, homem culto e generoso, que lhe atendera às solicitações, a fim de observar até onde ia sua coragem na apresentação da doutrina desconhecida. Paulo começou impressionando o auditório aristocrático, referindo-se ao Deus desconhecido, homenageado nos altares atenienses. Sua palavra vibrante apresentava tons singulares. As imagens eram muito mais ricas e formosas que as registradas pelo autor dos Atos. O próprio Dionísio estava admirado. O apóstolo revelava-se-lhe muito diferente de quando o vira na praça pública. Falava com alta nobreza, com ênfase. As imagens revestiam-se de extraordinário colorido, mas quando começou a discorrer sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. Os espectadores riam abertamente, choviam zombarias mordazes. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preconceitos científicos.
Os mais irônicos deixavam o recinto com gargalhadas sarcásticas, enquanto os mais comedidos, em consideração a Dionísio, aproximavam-se do apóstolo com sorrisos intraduzíveis, declarando que o ouviriam de bom grado por outra vez, quando não se desse ao luxo de comentar assuntos de ficção. Paulo ficou naturalmente desolado. No momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre na sabedoria verdadeira uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. A atitude de Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase silencioso. O apóstolo, então, lembrou que seria preferível enfrentar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. O mármore das colunas elevadas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada, impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. Apenas Dionísio e uma jovem senhora de nome Dâmaris e alguns serviçais do palácio permaneciam a seu lado, extremamente constrangidos, embora simpáticos à causa. Não obstante o desapontamento, Paulo de Tarso fez o possível por evitar a nuvem de tristeza que pairava sobre todos, a começar por ele próprio. Ensaiou um sorriso de resignação e tentou algo de bom humor. Dionísio consolidou ainda mais sua admiração pelas poderosas qualidades espirituais daquele homem de aparência franzina, tão enérgico e zeloso de suas convicções. Antes de se retirarem, Paulo falou na possibilidade de fundar uma igreja, ainda que fosse em um humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o Evangelho. Todavia, os presentes não economizaram desculpas e pretextos. Dionísio afirmou que lamentava não lhe ser possível apoiar o projeto, dada a angústia de tempo. Dâmaris alegou os impedimentos domésticos. Os servos do Areópago, um por um, manifestaram dificuldades extremas. Um era muito pobre, outro muito incompreendido, e Paulo recebeu todas as recusas, mantendo singular expressão fisionômica, como o semeador que se vê rodeado somente de pedras e espinheiros. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas sofria de seculares envenenamentos intelectuais, e supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu efusão a terrível desânimo. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Por muitos dias, não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe entristeciam a alma. Todavia, orava a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres de sua vida. Nessa nuvem de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegara de Corinto, carregado de boas notícias.